Estados Unidos investe muito dinheiro em pesquisar os efeitos das coisas. Os Estados Unidos, em raras exceções, vai em cima da causa, mas o americano gosta muito do efeito. O americano trabalha muito com efeito, pouco com a causa. E antes de cantarmos o hino inicial e a nossa oração, vou relatar isso para vocês. O governo dos Estados Unidos começou a investir dinheiro, a pesquisar e a investigar por que o povo americano está crescendo. Faz uma pesquisa aqui, outra pesquisa ali. Faz uma pesquisa aqui, outra ali. Investiga aqui, observa ali. E viram que o problema estava na vida do próprio americano. E dessas observações eles começaram a definir dois grupos de americanos. Um grupo que fazia suas refeições com a família e um grupo que fazia suas refeições em restaurantes. O americano come muito em restaurante. O americano, ele se alimenta de manhã, faz um lanche às 11 e a refeição mais forte dele é 5 horas da tarde, à noite. E eles foram observar que as pessoas americanas que comem em restaurante, elas têm mais doenças. E as pessoas que comem em casa são mais saudáveis. Quando a gente vai no restaurante, irmão aqui, nós estamos comendo uma comida feita por uma outra pessoa que a gente não conhece. Muitas vezes, essas pessoas que trabalham em restaurante estão satisfeitas com os seus trabalhos. Porque ganham pouco? Porque tem uma jornada de trabalho muito pesada? Porque muitas vezes elas são viciadas, elas bebem, elas fumam, tomam do café e estão lá fazendo aquela alimentação. Muitas vezes elas estão cozinhando, preparando ali dentro da cozinha do restaurante e uma está discutindo com outra, está falando mal da vida da outra, está reclamando do chefe que atrasou o pagamento. E todo aquele assunto, todas aquelas palavras desagradáveis, elas são transmitidas para aquela arte. A culinária é uma arte. De todas as artes, perante Deus, a que é mais sagrada é a arte culinária. Você pode tocar, você pode pintar, você pode ensinar a arte cênica, a arte da música, a arte da pintura, mas a arte culinária é a mais honrada pelo céu. O cozinheiro, ele é um médico missionário. Uma profissão que Deus honra e protege é a profissão da cozinheira, do cozinheiro. Fazer uma boa refeição não é qualquer um. É um dom de Deus para o coração aberto. Há muita religião com pão integral. Conceito sobre regime alimentar. E eles viram que os americanos que
entra dentro de sua cozinha e vai preparar uma comida, aquele amor que a irmã Jeane tem pelo seu esposo e pelos seus filhos tem que ser trazido em sua mente. Porque quando a irmã Jeane estiver com suas mãos fazendo a arte da culinária, aqueles pensamentos amorosos para a sua família são transmitidos através de suas mãos para aquela comida que está sendo feita. Nós não podemos entrar na cozinha se estivermos aborrecidos. Porque o nosso aborrecimento será transmitido para o alimento e o alimento pode fazer alguém passar mal. As mães que estão hoje aqui, as jovens, os pais, todas as vezes que forem preparar os seus alimentos, tem que orar, pedindo a Deus o amor de Deus. O amor de Deus é derramado sobre a pessoa que vai fazer a comida. E quando a família chega à noite do almoço e aquela comida é apresentada perante eles, aquele amor que a mãe tem, toda a família desfruta dele. É um pecado se lastimar porque você está cozinhando. Porque o cozinhar é uma das obras mais importantes para Deus. Porque no ato de você cozinhar, você pode apresentar saúde para as pessoas que vão comer daquilo que você está cozinhando. Quando você estiver cozinhando, você tem que pensar que você está preparando saúde para as pessoas, que você vai apresentar um remédio à mesa para eles. Tem aquele corinho, vaso novo, 502, quem é que está no teclado? Alguém da igreja poderia tirar aqui conosco? 502. Vamos todos ficar em pé e aí faremos uma oração inicial. Senhor.
pessoa mais idosa hoje aqui? Alguém acima de 70 anos? Acima de 70 anos ninguém? Bem que disseram que é uma igreja jovem mesmo. Acima de 65. Quer fazer oração, irmão? Um jovem com menos de 15 anos. Temos algum que queira fazer a oração inicial? Um jovem com menos de 15 anos que se prontifique em fazer a oração. Não temos nenhum jovem com menos de 15? Um jovem com menos de 17. Tem alguém que queira? Com menos de 17 anos? Vejo tantos jovens aí. Um jovem com menos de 20 anos que queira fazer oração. Temos uma. Então vamos ficar de joelhos. Primeiro, o jovem de 20 anos. Chegou uma dama primeiro. Primeiro, como é o nome da irmã? Ele e o nome do irmão? Elide. A irmã Elide fará a primeira oração e o irmão Elide a segunda. Vamos todos ficar de joelhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos do fundo do coração por estarmos aqui na sua casa, ainda com liberdade religiosa. E te agradecemos por estarmos aqui reunidos com os irmãos e te pedimos, Senhor, que tu venhas derramar o teu Santo Espírito nessa tarde sobre cada um de nós. Pai, venha moldar-nos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Venha transformar as nossas vidas. Nós as entregamos em suas mãos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que tu possa perdoar a cada um aqui presente, que tu possa abençoar a cada lar aqui representado. Nesta tarde aqui deve ter alguém aflito, Senhor, que o Senhor possa consolar o coração das pessoas que estão aflitas aqui nesta tarde. Tudo isso é o que te pedimos e te agradecemos. Não que haja mérito em nós, mas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus e nosso Filho Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos está concedendo, estar na tua santa presença, Senhor, para te louvar e do Senhor. Amém. Pedimos ao bom Pai que abençoe a cada um do presente. Abençoe, querido Deus, de modo muito especial, nossa descanso nesta tarde, para que o Senhor possa sair contente de ouvir a tua palavra e também, Senhor, como aprender a ter saúde. Que o Senhor abençoe o servo que nos vai expor a tua palavra. Amém. Para que, Senhor, ele possa ser dirigido pelo Espírito Santo. Que a mensagem que ele nos vai trazer, Senhor, que nós possamos acatá-la e que possamos, Senhor, nos preparar para aquele grandioso dia da tua volta. Perdoe, querido Deus, todas as nossas faltas, nossos pecados. Que o Senhor apresentar mais a nossa frente. Nós suplicamos, Senhor, essa ofensa. Não porque nós merecemos, mas é pelos méritos que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, que viveram para nós. Amém. A única célula do corpo humano capaz de combater o câncer é uma célula de defesa chamada linfócito.
toda bactéria que entra dentro do nosso corpo para nos combater, para guerrear contra o nosso organismo, todo vírus, todo fungo, a degeneração celular, o envelhecimento celular, as células que viram câncer, elas só podem ser combatidas pelas nossas células de defesa, chamada linfócitos. Começaram a observar que as pessoas que guardam o sábado têm um sistema de defesa, ou seja, têm as suas células de linfócito mais revigorada, mais fortalecida. Começaram a dosar o sangue dos observadores do sábado e viram que os guardadores do sábado possuem uma maior quantidade de endorfina. E que essa endorfina, ela sendo um hormônio que é liberado dentro do nosso corpo, ela produz uma sensação de bem-estar, de felicidade. Quando foram dosar a quantidade, a concentração de endorfina diária, observaram que no dia de sábado há uma maior liberação de endorfina do que dos outros dias. A endorfina, ela é um hormônio que traz um bem-estar, traz uma sensação de que você está bem. Mas também a endorfina se une com os linfócitos e assim as nossas células de defesa ficam mais revigoradas, mais fortalecidas quando elas estão ajudadas pelas endorfinas. Então viram que as pessoas que guardam o sábado têm uma maior quantidade desse hormônio da felicidade, e esse hormônio da felicidade ajuda os linfócitos, que são os nossos soldados, as nossas células de defesa, a ficarem mais fortes. Isso nós não sabemos explicar, porque isso é o poder de Deus. Isso é um folhetinho de uma igreja qualquer que está na moda. E aqui traz, terça-feira, sendo um culto especial da saúde. Terça-feira como um culto especial da saúde. Nessa terça-feira, nessa igreja, os pastores chegam, curam em nome de Jesus, tem aguinha, tem óleozinho que levam para colocar na casa das pessoas para continuar o processo da cura. Mas todo esse poder de todas as curas que estão acontecendo dentro do Espiritismo, dentro da corrente carismática e dentro do movimento pentecostal, é uma farsa do inimigo. E Deus precisa de homens sérios para denunciar essa mentira. As curas que estão acontecendo nesse meio são curas oriundas de Satanás, porque Satanás também tem luz e poder.
Sabe o que Satanás não tem? Satanás não tem gozo, alegria e paz. Porque só isso Jesus é que tem. Agora, poder e luz Satanás tem. Se lembra aqui. O que aconteceu? Jesus estava no deserto. Satanás chegou para ele em forma de anjo de luz. Então Satanás tem luz. Se lembra também ali na tentação, quando Satanás no pináculo, ali no monte, chegou e falou: ofereço todo o poder da terra. Satanás também tem poder. Ele é imortal. O que Satanás não tem é paz, alegria. Esse poder que está na corrente carismática, pentecostal e espírita, é o poder de Satanás e é a luz falsa dele. Essas curas que estão acontecendo no mundo e estão aumentando cada vez mais, é o engano de Satanás para os últimos dias. Para quê? Vocês se lembram quando as pessoas pediram para Jesus: Jesus, se você é enviado do céu, mostra-nos um sinal. Jesus: não, eu não vou mostrar sinal. Estudem as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Todos os patriarcas e profetas apontavam para ele, e o povo não conseguia vê-lo, porque o povo queria algo para se apalpar. E esse algo que eles estavam querendo pegar, Jesus não podia dar. Esses sinais que estão acontecendo nesses meios apóstatas são sinais que o inimigo faz para fazer com que os seguidores dessas correntes acreditam que Deus está operando por eles, que Deus está derramando a prometida chuva serôdia para eles. O Espírito Santo que eles clamam, que eles esperneiam, gritam, caem, aquilo ali é a falsa chuva serôdia. E as curas é a falsa mensagem de saúde. Nós estamos vivendo em plena falsa chuva serôdia. E de acordo com o espírito de profecia, no grande conflito, lá no finalzinho do livro, no capítulo, o último convite divino, leiam esse capítulo, Satanás ele iria falsear uma chuva serôdia antes da verdadeira cair. Se nós estamos vendo que a falsa está no mercado dando ibope, é sinal para nós de que a verdadeira está vindo. Mas nós, como povo de Deus, não podemos subestimar o inimigo e pensar que ele não vai falsear uma chuva serôdia aqui dentro, porque ele vai falsear uma chuva serôdia aqui dentro antes da verdadeira cair. Porque ele está falseando lá fora, o mundo está na mão dele. Agora Satanás vem para os escolhidos. Daqui para frente, como é seu nome, jovem? Alexandre? Alexandre, daqui para frente, Satanás só vai vir em cima dos sinceros. Porque os apóstolos e os que não querem levar a sério, já está tudo debaixo do controle dele. Todos os sinceros que estão aqui dentro e que estão nas outras denominações serão alvo daqui para frente do inimigo. Porque daqui para frente, Satanás só tem tempo de pegar os escolhidos, porque o mundo todo já está na dominância dele. Eles se vangloriam, pastores são idolatrados, homens que têm o poder da cura são idolatrados, porque eles têm o sinal da cura, eles têm o braço direito, que mostra que Deus está com eles, mas eles estão enganados, porque é Satanás que põe aquelas doenças, e Satanás as tira na hora que ele quer. Satanás coloca e tira na hora que ele quer. Satanás entra e sai na hora que ele quer. Tudo em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus está para se manifestar na pessoa do próprio Satanás, mas um Jesus falso.
A personificação de Jesus é uma coisa que está diante dos nossos olhos. A qualquer momento a gente vai ver isso. Esse preparo agora das curas que estão acontecendo é o caminho mais seguro para Jesus se manifestar. Aquele homem do cabelo comprido, da barba comprida, com as vestes longas, vai aparecer em luz com a mesma voz, dando a bênção. A minha paz nos dou. Satanás ainda está esperando. Agora o povo de Deus não tem esse sinal. O sinal do povo de Deus é um outro sinal. Qual é o sinal do povo de Deus? Obediência. Obediência. Veja que quando uma pessoa guarda o sábado, a pessoa está, na verdade, fortalecendo o seu organismo. Por quê? Como é o nome da jovem que está lá na parede? Luciana. No sábado tem 3 coisas. Porque Deus descansou, abençoou e santificou. Muito bem. Qual é o seu nome? Felipe. Por favor, vem. O Felipe resolveu guardar o sábado. Essa decisão do Felipe é na mente dele. Não foi o corpo que decidiu guardar, foi a mente. A mente dele é a decisão. Por isso que a gente vai ser selado ou na mente ou na mão direita. Se o Felipe faz a decisão de descansar o sábado, porque ele reconhece Deus como seu Criador, então ele vai aceitar esse sinal de obediência. A mente do Felipe manda todas essas informações para todas as suas células. Os nervos que saem do cérebro do Felipe, através de sua medula, e vai para todas as células, mandam informações para todas as células. Nesse momento, o pé do Felipe está recebendo informação. Descanso, descanso, descanso. O coraçãozinho dele está recebendo essa informação. Tem que descansar, tem que descansar, tem que descansar. Cada filtrada do rim dele, o rim está falando. Estou descansando, estou descansando. Com isso, se o Felipe tiver uma leucemia latente aqui dentro, sem ainda não ter despontado, desabrochado, sem ainda não ter manifestado e ninguém saber, mas vamos supor que ele esteja com início de leucemia. Essa doença também que está ali, está recebendo a informação dele. Não há doença. Tem que descansar. Tem que descansar. Hoje, irmãos, todas as doenças que estão dentro dos corpos do povo de Deus, na verdade, estão descansando de suas enfermidades. As nossas doenças não estão progredindo hoje. Elas progridem no primeiro, no segundo, no sexto. Quando chega no 7º dia, a mente dele fala, para, porque eu agora vou descansar. E essa informação é levada a todas as células boas e células ruins, todas as células sãs e as células enfermas. Consequentemente, depois de ter feito isso, aí a gente participa da verdadeira santificação. Na verdade, o povo de Deus não adoece ao sábado, porque o seu sistema de defesa, ele está mais forte nesse dia. E ele chega para todas as células e fala, fiquem quietas, porque se vocês quiserem agredir esse corpo, eu vou ter que destruir vocês, porque eu agora estou com um homem lá de cima. Por isso que o nosso corpo libera endorfina,
aí a gente se sente bem. Endorfina é aquele hormônio que a pessoa só fica sorrindo, tudo está bem. Endorfina serve para isso. Sabe o que a ciência está fazendo com a endorfina? A ciência não pode descansar no dia de sábado. Sabe o que elas fazem? Elas aconselham as pessoas irem nas praias. Aí as ondas das praias ficavam ao vento na costa das pessoas. Porque quando as ondas batem, ali naquele feixe da medula, aonde saem todos os nervos, há uma liberação de endorfina também. Elas estão mandando correr, caminhar, porque quando corre e caminha, viram também que libera a endorfina. Mas como é que a gente pode estar aqui quietinho o dia todo e ainda receber endorfina na maior concentração de todos os outros dias? Porque Deus trabalha dentro do nosso corpo com o nosso espírito, e o nosso espírito faz com que o nosso corpo seja movimentado pelo Espírito Santo. O povo adventista do sétimo dia vai ter dia especial de cura? Será que nós faremos quinta-feira o dia de cura da igreja adventista da cidade de Tiradentes? Será que o povo de Deus vai fazer da quarta-feira um culto de cura? Não. Por quê? Qual é o nosso verdadeiro dia de cura? O sábado. Até quando, Senhor Jesus, demoraremos para pregar essa mensagem no rádio e na televisão? Até quando ficaremos enrolando no beabá em vez de pregar as maravilhas da salvação para o mundo perdido? Até quando que a gente vai ter coragem e punho de enfrentar o mundo e falar que se o mundo não reconhecer o sábado, eles vão continuar adoecendo? Por que retardar o real sofrimento do mundo? Por que não tenha homens claros, nítidos, que pregam a mensagem como ela é? Por que tantos arrudeios? O espírito de profecia viu uma classe do povo de Deus elaborando planos. Aí o espírito de profecia, que planos são esses? Esse plano aqui não vai dar um futuro não. Sabe o que o espírito de profecia viu? Viu homens dentro da obra de Deus elaborando planos da seguinte maneira: olha, a gente não pode falar a mensagem como ela é não, porque vai espantar. A gente tem que hastear, tem que descer nossa bandeira e pôr uma bandeirinha meio disfarçada para ver se nossas instituições se garantem, para ver se o povo vem. E é tudo ao contrário. Saiu o som do microfone. Se o mundo está confuso, é porque o povo de Deus está confuso. Porque se o povo de Deus não estivesse confuso, o mundo estaria recebendo os alertas. Os nossos sinais dos tempos, já viram como são pregados os nossos sinais dos tempos? Em novembro saiu uma revista dos sinais dos tempos, falando quem é o anticristo. No final ele concluía: o anticristo pode ser você ou eu. Falava muito bonito, mas não dizia nada. E aqui corta o outro microfone. Não há clareamento e a luz é clara. Eu achei que você passar em vídeo assim, sei lá. Não tem dúvida. Então não adianta. Deixa aí, deixa eu contar. Constâncio Veloso. Se o som for cortado, eu vou ter que gritar. E a minha voz, né? Fica à vontade. Constâncio Veloso. Um espanhol. Um homem simpático, vistoso, em torno dos 45 anos para 49. Quando nós nos conhecemos, foi numa enfermaria para idéticos.
Ele nem parecia que tinha doença, ele nem parecia que tinha AIDS, porque ele estava forte, bem aparentado. Ele estava lá por causa de uma ferida. Nós chegamos para o Constâncio Veloso e nós falamos: Constâncio, quando for sexta-feira nós vamos vir aqui te dar um presente. Aí ele: oh, muito bem, é muito bom ganhar presente, eu estarei aqui esperando. Os outros dias consecutivos a gente foi, fazia visita, olhava como ele estava. Quando foi na sexta-feira de manhã fizemos a visita normalmente, mas no sábado, ou na sexta tarde, quando foi na sexta tarde, o que aconteceu? Chegamos lá. Constâncio, estamos aqui para lhe dar o seu presente. E ele: pois não, pode ficar aí à vontade, aquele negócio, e ele esperando o presente. Aí nós chegamos, o quarto dele tinha uma varanda que dava para o horizonte, tipo essa janela com algumas árvores assim na frente. Aí a gente na varanda, aí nós falamos para ele: olha para o horizonte. Aí ele olhou: veja o pôr do sol. Aí ele viu. Aí nós falamos: o presente que trouxemos para você, aceita-o. O presente é o sábado. Mostramos para aquele homem o plano do sábado. Mostramos para ele sobre o plano de cura sabática. E aquele homem começou a regar os olhos e falou: agora você vai sentar, porque agora eu vou falar. Ele falou: meus queridos, alguns anos atrás eu fiquei viúvo e tive uma paixão fulminante com uma menina em Santos. A menina sumiu. Eu comecei a procurar aquela menina pelas ruas de Santos, não encontrava, até que tive a informação de que a menina fazia ponto ali no cais de Santos. Fui ao cais ver se era verdade isso, e ali encontrei outras moças, e as moças falaram que realmente era, que ela fazia ponto ali, que elas a conhecia e que ela havia ido embora porque ela estava contaminada pelo HIV e ela preferiu ir para a casa dela. E aí? Ele falava: o que eu vou fazer? O HIV é uma condenação. Eu, estrangeiro, vindo da Espanha, sem contato nenhum aqui no Brasil, sem família, tenho 2 belas filhas, o que eu vou deixar para as minhas filhas? O Antônio Veloso disse que correu tudo, foi atrás de tudo e não conseguiu. Eu fui a Santos uma vez. Eu não conhecia Santos. Eu conheci há poucos dias atrás. E naquele dia de Santos, irmãos, eu ficava olhando as ruas, o porto, e me lembrando do Antônio Veloso, o que se passava na cabeça daquele homem. E de todos os momentos que nós passamos em Santos, nós só falamos sobre Deus. E em quase todos os momentos vinha no nosso pensamento a fisionomia do Antônio Veloso. Ele falou: olha, eu procurei tudo e não achei nada. Mas teve um dia que eu entrei dentro da minha casa, que eu fechei a porta do meu quarto e comecei a gritar. A vizinhança começou a se assustar e bater na minha porta e eu não abria. Vários vizinhos meus chegaram lá embaixo do prédio perguntando o que era, e eu gritando cada vez mais. E eu sentia que tinha já um grupo de pessoas apavoradas comigo. E ele relatou: eu só parei de gritar quando eu senti que Deus o ouviu. E ele relatou que quando ele teve essa certeza que Deus o escutou,
ele caiu de joelhos. E aí, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez um pacto com ele. Um pacto com o nosso Salvador. E ele pediu 5 anos de vida. E ele, conversando comigo naquela tarde, ele falou: eu vejo que Jesus não me decepcionou. Porque nos 5 anos que eu pedi, Jesus cumpriu e me deu sangue. E hoje ele está completando mais 4 anos extra do acordo. E agora você entra aqui, você fala do sábado, você expõe na Bíblia, mostra tudo. E a única lembrança que eu tenho daquele dia, fora os gritos, é que aquele dia era um dia de sábado. Eliana era outra aidética. Ela pegou tuberculose. E os remédios tuberculostáticos, ou seja, os remédios que tratam a tuberculose, junto com a AIDS, deu uma hepatite fulminante nela. Ela era quase dessa cor, ictérica. Vocês olhavam para ela e ela era uma amarela. Uma jovem morena, alta, magra, bonita, estava toda desfigurada, sem brilho nos olhos. E a gente tentou, e a Eliane só ia afundando e tosse para cá, e tosse para lá, e você viu o desespero dela. Até que nós chegamos para a Eliane e falou: Eliane, não tem saída para você. As nossas forças estão se perdendo, a gente já não sente mais esperança naquilo que a gente está fazendo, e só há uma saída para você, só uma. Se você compreendeu o sábado, ainda não tem esperança. Se você compreendeu o que é obediência, ao verdadeiro Jesus. Irmãos, a Eliana foi um dos pacientes que fez um acordo de se guardar o sábado, de buscar a Deus nesse dia santo. Dias depois, quando nós voltamos àquele hospital, na enfermaria que a Eliana estava, havia um saguão onde tinha uma televisão. E eu, abraçado, passei de lado e olhei para os pacientes assim, e não avistei. E quando eu estava entrando na enfermaria, ouvi alguém me chamando: Carlos! Quando nós olhamos para trás, Eliana estava em pé, com a sua cor natural, com um brilho nos olhos. Amém. Ali aquele sorriso que você via que Deus estava com ela. Amém. Estava no acampamento de jovens da Planalto Central, lá no acampamento adventista, hoje tem nome de Cleiton Rossi, mas é o acampamento adventista dos jovens de Brasília. Quando uma ex-aluna chegou e falou: Carlos, você pode fazer uma visita com meu pai lá no hospital? Ele está lá na sessão da cirurgia cardíaca, porque ele vai fazer uma cirurgia do coração. Eu falei: posso. Eu já tinha escutado falar muito naquele homem, porque ele foi um grande cantor da década de 50 e 60. Mas eu não conhecia. Que alma preciosa! Cantou, escritou e já me envolveu na conversa, e eu passei uma tarde maravilhosa com ele, choramos e rimos e lemos a Bíblia. E na enfermaria dele tinha outros 5 pacientes, e os 5 ficaram tudo assim, né? O que está acontecendo? Que agora vem um médico que chora, que canta, que ora, o que está acontecendo aqui? E o pessoal tudo que é no canto esperando para ver o que ia dar aqui. Fui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Abrimos a Bíblia e convidamos todo mundo para a guarda sabática. Demos o apelo, explicamos, falamos, mostramos o plano detalhe por detalhe. Ficamos muito tempo ali. Teve um que pulou logo e falou: eu estou nesse barco. Amanhã eu vou estar aqui orando, jejuando, eu vou estar nessa corrente, eu quero me apegar com Cristo, porque eu já gastei 40
fato é a gente mais não se definiu, ficaram só isso aqui. Voltamos no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando foi na sexta-feira que eu entrei dentro do quarto para fazer o outro pôr do sol, o que tinha acontecido? Os dois que tinham aceitado o sábado haviam recebido alta. Aí eu me assustei. E corri em cima do chefe da cardiologia, doutora Lúcia, doutora Luísa, uma batista tradicional, chefe da cardiologia do Hospital de Base do Distrito Federal. Doutora, que negócio é esse? Sabe o que ela me disse? Carlos, a gente reviu os filmes e eu não sei o que aconteceu. As lesões não eram mais como eram e a gente viu que não precisava operar. Como é que pode ser? Como é que eles dão uma avaliação para operar e aí depois eles decidem exatamente com os dois que não iam? Ou os dois que tinham aceitado. Depois de terminar uma semana de oração ao distrito de esqueci o nome do distrito. Felipe Camargo. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma irmã chegou para mim e falou: se você é médico mesmo, fala o que eu tenho. Aí eu olhei para ela, falei: irmã, você não é hipertensa. Olhei assim: irmã, você não deve ser diabética. Olhei e falei: você não deve ter problema de rim. E parece que é uma mulher que não sente dor. Eu acho que você não tem nada. E ela falou: sabe o que eu tenho? Eu tenho AIDS há quase 10 anos. E nunca tomei um remédio. E quando eu descobri que eu tinha AIDS, eu descobri essa igreja também. O meu esposo não quis vir. Está lá na sepultura. Eu vi. Vocês estão entendendo como o sábado ele une as duas leis? Vocês estão vendo como o sábado ele une as duas leis? O sábado ele está tanto na lei natural como na lei moral. Porque na lei natural o sábado existe porque o organismo necessita desse descanso. Porque Deus já criou para nós descansarmos nesse dia. E na lei moral também, porque ele serve como uma autoridade de que Deus é que fez esses princípios para trazer felicidade para o homem. Velho Testamento, Êxodo capítulo 15. Todo mundo com suas Bíblias. Qual é o seu nome, meu querido? Luana. Irmãos, deve ter acontecido alguma coisa, porque ontem à noite o maestro me ligou falando: olha, já fechamos o ônibus, já pagamos. Eu estou até com o celular aqui ligado, aguardando alguma posição e nada. Êxodo 15, 26. Dizendo: se ouvires a minha voz atentamente, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha só, se nós inclinarmos os nossos ouvidos aos mandamentos de Deus, se guardarmos os seus estatutos, se fizermos o que é reto,
Deus não vai enviar nenhuma enfermidade, porque Deus é o nosso Senhor que nos sara. O irmão, ele pediu para eu anunciar que na chave do banheiro feminino, no banheiro feminino foi achado essa chave, 2 chaves. No banheiro feminino. Se for de alguém, a chave está aqui. Conselho sobre o regime alimentar, página 17. Vamos prestar atenção. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Como é que é isso aí? Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Se você transgredir a lei do nosso ser, você está transgredindo a lei dos 10 mandamentos. Nosso ser tem leis que, se forem transgredidas, é pecado. Principalmente porque nós temos a luz. O organismo vivo é propriedade de Deus por 2 vezes. Porque Deus nos criou e porque Deus nos redimiu. Além de Deus ter nos criado, Deus nos salvou. Por isso que nós somos propriedades de Deus. A sua lei está escrita com seu próprio dedo, em cada nervo, em cada músculo, em cada célula. A lei de Deus não é só a lei proferida no Sinai. É uma lei também que está escrita em cada célulazinha nossa. Deus criou leis que governam o nosso ser. A obediência a essas leis deve ser feita matéria de nosso dever pessoal. A ignorância nessas coisas é pecado. A ignorância nessas coisas é pecado. Ou seja, como é seu nome, minha querida? A primeira, segunda, quarta, a segunda de lá para cá. Andréia, se nós chegarmos para Deus e falarmos assim, mas Jesus, eu não estava sabendo que dentro do meu ser tinha leis. Lá na minha igreja eu não vi nenhum pastor pregar, eu não vi nenhum ancião pregar. Aí Deus vai falar, olha Andréia, a ignorância é pecado. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, não precisa ninguém te falar, basta você ler. Se eu não falar, Andréia, eu vou ser acusado no final. É por isso que eu estou aqui sem cobrar. Porque estar aqui não traz vantagem para mim nenhuma. Às vezes só prejuízo, porque eu faço é me expor. E como a gente tenta seguir uma linha rígida, olha, vem que vem mesmo. E se a gente não encarar e falar, o que é? Vamos ver o que está escrito. Quando fala, vamos ver o que está escrito, aí todo mundo treme. Mas se você for conversar e não levar a palavra, eles te engolem. Então, aquele que não está estudando isso, está sendo ignorante perante Deus, é pecado isso. Página 18. Por quê? Porque se você não estuda sobre isso, você desprezou Deus, porque você não foi atrás da luz. Isso é verdade. A nossa saúde ela é condicional a andar na lei que foi deixada para nós.
O Espírito de profecia diz que quando Jesus se manifestar, o conflito do mundo não seria isso aqui, ó. Fé. O problema do mundo não é fé. Tanto é que até Satanás professa fé em Jesus hoje. Tudo em nome dele, em nome de Jesus. O problema do mundo é lei. É porque o povo de Deus não prega sobre a lei que o mundo está corrupto. É porque o povo de Deus tem medo de pregar a lei que condena os corruptos. É que o mundo está se corrompendo cada vez mais. É porque o povo de Deus tem vergonha de pregar sobre a lei que as pessoas estão pornográficas e adúlteras. Porque se nós pregávamos sobre a lei, haveria um povo condenando o mundo. Mas qual é o povo que está condenando o mundo? Ninguém! As pessoas estão querendo abraçar o mundo para vender os seus livros e os seus CDs. E deixa a verdade calcar as pés. Querem tirar lucro da verdade para viver em conforto e ser honrado pelos homens. As pessoas estão mais preocupadas em produzir algo, o seu nome está escrito em todos os logotipos, meios de comunicação, do que defender a verdade, como Elias e João Batista. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual eu mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Elias converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e vira a terra sem com maldição. Elias virá antes de Jesus se manifestar nas nuvens, como Elias veio antes do primeiro advento das nuvens, ou o primeiro advento dele. São Mateus capítulo 17. São Mateus capítulo 17. Respondeu Jesus, no versículo 11, São Mateus 17, 11. Respondeu Jesus: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Irmãos, é tudo uma obra só. A obra não difere. Deus não muda e nele não há sombra de variação. A obra que Jesus fez com Elias foi repetida com João Batista e será repetida com os que não dobrarão os seus joelhos perante os poderes apóstolos. Aquele mesmo Espírito que foi derramado em Elias também foi derramado em João e também vai ser derramado na chuva serôdia. Malaquias 4 é a chuva serôdia. É ela. Irmãos, nós temos que estudar a vida de Elias. Se vocês querem um exemplo, não segue o exemplo de ninguém. Segue o exemplo de Elias.
Serve o exemplo de Paulo, que tinha a certeza do que estava falando e falava: imitem-me. Qual é o homem dentro do povo de Deus que chega para o mundo? Imitem-me. Será que Deus não tem mais homens? Elias foi separado, João Batista foi separado, e o povo que vai ser selado é um povo separado. Elias começou com o seu ministério carnívoro, passou para a dieta vegetariana, e depois só pão e água alimentada pelos anjos. João Batista sempre foi vegetariano. O povo do final começou uma dieta carnívora, passa por uma dieta vegetariana, e no tempo de angústia é alimentada com pão e água pelos anjos. Aí é guardado como Elias foi. A mensagem de Elias é uma mensagem reformatória e não popular. Aquele líder que tem uma mensagem popular não está sendo enviado, porque a mensagem de Deus não é popular. Ela é uma mensagem que corta, que divide os lares, que divide as amizades, porque ela chama para o certo e para abandonar o erro. Quanto mais popular perante os homens, menos popular perante Deus. Quanto mais honrado pelos homens, menos honrado por Deus. Por que Elias foi um homem desprezado e João Batista também? Elias tinha uma característica na vestimenta dele, que todos sabiam que ele estava fora do mundo. João Batista também. Os trajes de João Batista se diferenciavam do mundo. Por isso que João Batista não subiu nos púlpitos, porque aquelas roupas caras dos sacerdotes eram uma profanação aos olhos de Deus. E os que serão selados terão as mesmas características, desprezado pelos mundos, pelos mundanos, característica no seu exterior, e uma mensagem que corta, não passa a mão na cabeça de ninguém e não está atrás do favorecimento popular. Profetas e reis, estudem, está tudo ali. Você não precisa ter na cabeça de ninguém, estude esse capítulo. A história de Elias em Profetas e Reis. Irmãos, plano divino de cura. Tem uma palavra que traduz muito bem uma palavra usada por médicos adventistas de Bedford. New Start significa novo começo. Vamos utilizá-la hoje que fica fácil a explanação. O N vem de nutrição. O E vem de exercícios. A caminhada. O L vem de water, água. O S vem de sol, luz solar matinal. Abrir as janelas do nosso quarto, da nossa casa. O T vem de temperança, equilíbrio, moderação. A gente pode, mas temos que fazer com cautela, tudo moderado. O ar vem de ar. O ar vem de ar. Ar puro. O R vem de descanso. Rest. Aqui está o sábado e também as horas de sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 fatores promovedores da saúde, perfeitos em si. Mas esses 7 fatores promovedores da saúde, eles só podem
ser perfeitos junto com Jesus. Porque o T significa trust. É uma palavra inglesa que significa trust, que quer dizer fé, quer dizer confiança. Então, 7 elementos que Deus deixou para termos saúde só funcionam se nós tivermos fé naquele que enviou o plano, fé no nosso Salvador. Porque alguém poderia aqui e mostrar o plano sem o ter, e o plano funcionar, só que o plano não vai ser completo. E é verdade, tem muita gente, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus e que estão usando esse plano, só que ele é falho. Num determinado momento do plano, as pessoas falham. Por quê? Porque falta o 8º elemento, que o 8º elemento é Jesus. Vocês sabiam que tem pessoas que defendem isso aí? Tem pessoas que falam, não, porque é dieta, porque tem que beber água, porque tem que descansar, temos que pegar um solzão pela manhã, temos que abrir a porta das nossas casas para circular no ar puro, temos que dormir bem, só que nunca fala de Jesus. É o mesmo plano de Deus. Isso aí é Satanás querendo inculcar o plano, porque o plano hoje, Satanás já sabe. Satanás ficou esperando para ver qual era o plano. Quando o plano foi dado em 1863, aí Satanás falou, eu tenho que destruir esse plano, eu tenho que imitar alguma coisa parecida com ele. E foi isso que aconteceu. Plano simples demais. Irmão Carlos, eu acho que esse negócio aí, será que isso funciona mesmo? Esse negócio de água, sol e descanso? Isso aqui é uma semana de oração. Quando a gente vai explicar os pontos, a gente explica numa semana de oração. Porque uma noite a gente pega a alimentação, caminhada, que não é o nosso caso agora. A nossa situação agora não é essa. Mas se tivermos outra oportunidade, exploraremos o plano mais profundamente. Mas tem certas coisas que eu quero comentar. Primeiro, a questão do sábado. Quando a gente for estudo bíblico, a gente não pode chegar, Cleiton, de imediato e falar para as pessoas, você não pode trabalhar no sábado não. Que as pessoas já vão falar, numa crise financeira dessa, demorei 2 anos para arrumar meu emprego e agora ele já está dizendo que eu não posso trabalhar no sábado, você é demitido. Você tem que mostrar o benefício do sábado. Você tem que chegar e falar, olha, no sábado você precisa parar para você ficar com a sua família. Eu estava falando meus colegas, eu não posso viver. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não posso juntar com vocês. Que vocês falam exatamente no dia certo. E eu chego para vocês e falo que não posso trabalhar, mas me divertir e comer com vocês não dá, eu posso. Não posso. Aí o pessoal, então quer dizer que nem comer no dia de sábado você não pode com vocês? Não. Só se vocês forem na minha igreja e na minha casa. Porque o sábado meu é o sábado da minha família. O único dia que a minha família sabe que eu vou estar com eles é hoje, irmão. Porque o resto do mundo já me estudou. E o único dia que eu estou resistindo, olha, eu não vou. No sábado não. Por quê? Porque o sábado é para eu estar com a minha família. Com a família de Deus. E tenho batido firme.
sábado ele está envolvido com o descanso, com o sétimo elemento. Com o sétimo elemento. Ele está. Lá na Inglaterra, quando tiraram o ciclo semanal de descanso, as pessoas adoeceram ali na época da Revolução Industrial. O sábado, ele está dentro do plano de cura. Ele é um dos fatores. Mas o nosso horário de descansar também. Nós temos que ter hora para descansar. Como é seu nome? Gabriela? Você dorme que horas, mano? Não sabe? Você não tem relógio? Você dorme depois das 9 ou antes das 9? 10? 10h30? 9h30? Não sabe. Nós temos que ter regras em casa. As crianças só crescem quando estão dormindo. Por que vocês pensam que bebê só dorme? É porque bebê gosta de dormir? Não, é porque bebê tem que crescer. E para crescer tem que dormir. Por isso que você vê o bebê só crescendo, né? Nossa, esse bebê está crescendo. Olha, tem 15 dias que eu não vi, olha o tanto que cresceu. Claro, só está dormindo, olha aqui. Olha o nome dele, Jader. O Jader agora está crescendo. Sabia? Enquanto nós estamos correndo, brincando, nos divertindo, fazendo culto, cantando, orando, nós não estamos crescendo não. A gente só está crescendo quando a gente está dormindo. Então, dentro de casa, para as crianças tem que ter horário. Porque as nossas crianças precisam desenvolver. Lá diz que Jesus desenvolvia, não era? Jesus desenvolvia em estatura. Por que estatura? Porque quando falou Jesus crescia em estatura e graça, é porque Jesus se alimentava bem e dormia bem. Era isso. Desenvolvendo. Quando a gente fica na frente dos raios da televisão, aqueles raios eles entram dentro das nossas formigas, passam pela nossa retina, pegam o nervo óptico, atravessa todo o nervo e vai lá para o nosso cérebro. E aí o nosso cérebro pega aquela radiação. Aí a gente adoece. Nós fomos fazer uma consulta em casa, numa residência, e havia um senhor diabético. Esse senhor ele estava com uma ferida no pé há uns 4, 5 anos, e a ferida não fechava. E sabe quando você entra na casa de um diabético, você só vê tristeza. Está aí uma doencinha que as pessoas ficam tristes, porque não tem cura. Para os homens não tem. Só há possibilidade para Deus. Eu entrei, eu vi a fisionomia cansada já do filho, ali de madrugada, como se tantas madrugadas tem chamado o médico aqui. Vi o cansaço da esposa, vi o cansaço daquele senhor. Só que ele estava assim, ele estava numa sala, irmã Valquíria, e havia uma televisão perto da cama, e o pé dele estava quase encostado na tela da televisão, porque ele era um homem grandão, e o pé dele assim e a televisão lá. Quando eu olhei para a televisão, olhei para a ferida, sabe por que ele cicatriza? E ele, não, por causa da televisão, os raios aqui estão ferindo, tira a televisão daí, homem! É uma bênção, né? Você vê o que é a luz de Deus? Uma simples coisa. Se os nossos filhos lá envelhecerem, se os nossos filhos quiserem videogame, gente, pise firme.
a televisão ela já é um instrumento que está ali para perturbar. O discurso de televisão para ver jornal não é mais aceitável, porque durante o jornal passa as cenas mais picantes de adultério, de violência e de traição. Exatamente entre os telejornais, aquele pessoal na direção da televisão escolhe, olha, põe essa cena de sexualidade, põe essa cena de um brincando com o outro, põe essa cena de alguém maquinando o mal. Porque vai chamar o público para ver. Num telejornal, você já sabe tudo que está passando em todas as novelas. Um matou o outro adulterou o outro está traindo, um mentiu aqui, só Então a televisão hoje, irmã, nós vamos carregar a pressão no tempo de angústia, vamos levar para o céu. Para que deixar os nossos filhos contemplando o mal, irmã? Irmã, chegou a época da televisão ser fiscalizada regiamente. Duro, tem que ter punho duro para o povo. Se a gente tem um instrumento em casa, os pais e as mães têm que ser muito sábios para ter um controle rígido dela, porque senão vira bagunça. E sabe o que acontece? Nossos filhos adoecem. Deixa os filhos soltos numa televisão vendo, a primeira coisa que aparece é tosse, os raios. O que aconteceu que você vem mancando? Esse é o maestro, viu? Bom, é o ônibus que capotou, né, Joel? Porque você vem mancando de sandália, meu Deus. Só para eu saber, chegou agora? Não, porque você vem mancando, eu falei, o ônibus capotou e ele conseguiu, né? Foi um indivíduo que restou. Não tá certo. Que Deus seja louvado. Pode dar uma preparada, eu vou só concluir essa parte do descanso, que aí vocês cantam. Irmãos, a gente tem observado que a hora do descanso é fundamental. Como é o nome da irmã que está do lado dessa que está ganhando? Essa que pegou no queixo agora que olhou para trás. Como é o nome da senhora? Terezinha? A senhora pode até dormir um pouco mais tarde. Por quê? Porque o seu organismo hoje já está adaptado com outro horário de sono. Então a senhora aproveita para ler o Espírito de Profecia, para ler a Bíblia, para ler as profecias. Não ligue televisão. Sabe por quê? Porque as criancinhas que eram para estar na cama vão chegar curioso para ver o que está passando na televisão. Porque a televisão nos prende. É bom ter televisão, tudo colorido, tudo bonito, é bom, não é? Não é ruim. Mas nós temos que ter um controle. Vocês vão tirar tudo? Não, professor. Eu peço só para os irmãos não levarem em conta a desorganização, que o coral tinha falado, ó, nós vamos chegar 3h30 para organizar tudo. E deve ter acontecido alguma coisa, né? Depender de tratos humanos. Ele falou que o ônibus havia combinado para 3h30. Então veja. Desliga o cabo. Desligar o meu. Convite divino. Lá tem sobre a falsa supercerúria. E arrumar ali, mas... Então a questão do descanso é uma questão muito séria. Nós não devemos deixar as nossas crianças dormirem depois de 8, 8h30. Adoece, irmão. Estava rápido. Surge câncer. Vai sair sim, só porque... Vocês já Aquela hora que eu decidi viram em fazer Isaías aquela profecia sobre o contemplar o atenção mal? que eu fiz naquela outra hora.
À noite a gente fica em casa para fazer o quê? Se não estiver estudando a Bíblia, vamos estar ocupados com alguma coisa. E a coisa mais fácil que tem hoje é a televisão, que é barato. As nossas crianças, irmãs, nós temos que ter horários para elas dormirem. Se elas ficarem reclamando, assim, sabe o que a senhora faz? Desliga, fecha tudo, apaga a som, apaga a televisão, apaga a luz e pula na cama. E fala, pessoal, eu já estou na cama. E ó, responde mais nada, mas não sei o quê. Apaga tudo, deixa tudo escuro. Porque só resta para eles obedecerem o papai e a mãe. As nossas crianças, se ficarem vendo televisão, ficarem brincando até tarde, no outro dia elas estarão cansadas, fatigadas. Elas pagarão pelo preço. E sabe qual é a consequência? Sabe qual é? Problemas respiratórios, bronquite, asma, gripe, tosse. É o que mais aparece nas pessoas que dormem tarde. Quando a gente vai investigar clinicamente lá no consultório, por que a criança está tossindo? Por que a criança tem bronquite? Por que tem asma? Quando a gente vai ver, está relacionado com o horário de dormir. São crianças que dormem 11 horas da noite. Aí a gente orienta, olha, tem que dormir cedo. Aí a tosse desaparece. É uma coisa simples, né? E isso, quando a gente fala para os que não são adventistas, eles falam, é mesmo, e eles acatam e tentam fazer. Irmão, Deus está querendo mostrar o seu poder. Se a igreja está negando o poder de Deus, esse poder vai ser dado para os pagãos. Se a gente não quer viver a luz, vai ser dada para os que querem. Eu posso pedir uma colaboração sobre a água? Existe uma quantidade mínima de água a ser bebida. O nosso organismo, ele necessita de uma quantidade mínima de água por dia. E isso é importantíssimo, porque tem pessoas adoecendo por falta d'água. Sabe qual é a complicação, uma das complicações mais comuns lá na beneficência portuguesa? Insuficiência renal por falta d'água. Vocês se lembrem de quando Jesus chegou perto da mulher samaritana no poço e Jesus falou, eu sou a água verdadeira. Por que Jesus se comparou com a água? É a que purifica tudo. É o quê? É a que purifica tudo. Como é o nome da irmã? Zilda. A irmã Zilda está falando que a água é a que purifica tudo, e é verdade. Sabe qual é o problema que a água resolve de imediato? Constipação. Você sabe o foco é constipação. As mulheres têm mais constipação do que o homem. Por quê? Porque já é natural da mulher, devido à própria estrutura anatômica. E lembre-se, a mulher tende a reter e o homem tende a dar. Isso acontece também a nível intestinal. Tudo aquilo que a mulher tem, ela quer segurar para ela. E acontece até a nível intestinal. Tem mulher que gosta de defecar. E acostuma com a constipação. Passa 2 dias sem fazer cocô. Parece brincadeira, né? Mas como isso dói. As dores nas costas das mulheres, quando a gente vai investigar, é por falta de fazer cocô. E quando lá dentro está sujo, o que a gente precisa jogar? Água. Porque se a privada está entupida, o que a gente joga? Água. A água também foi comparada ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando entra dentro do nosso corpo, o
quando entra dentro do nosso corpo, ele vem nos limpar de tudo. E isso é igual à água. A água serve para nos limpar. Então, qual é o método mais simples, irmão Carlos, se você tiver que dar até agora? Primeiro, em jejum, tomar de 1 a 2 copos de água. Isso é difícil para mim. Não dá, não entra. Mas tudo é costume. A água em jejum, ela limpa a acidez do estômago e ela empurra aquelas bactérias da boca e do estômago para o intestino. A água em jejum, ela já dá uma lubrificada no trato intestinal todo dia. As fezes que estão do outro dia, a água já entra querendo limpar. É uma bênção. E principalmente se for gotinhas de limão dentro da água. Aí já é vitamina C. Irmãos, nós temos que fazer isso. Isso tem que se tornar um hábito dentro do povo de Deus. Principalmente para as mulheres que têm ovário, que têm útero. Porque o intestino, ele fica logo atrás do ovário, atrás do útero. Se tem fezes, aí começa aquelas cólicas, aquelas dores, as dores que irradiam para o rio. Tudo isso por falta d'água. Qual é o outro horário bom de beber água? Entre 9h30 e 10h30. Porque é entre o café da manhã, entre o de jejum e o almoço. Aí você dá uma lavada boa, meio litro. Só que não precisa pegar meio litro e... Não, pode beber devagar. Você pega um copo, toma, dá uma dada, continua fazendo aquilo que você está fazendo, depois toma outro copo. Mas nós temos que deixar o nosso organismo ser lubrificado. Qual é o outro horário? Entre o almoço e a janta. Entre 3h30 e 4h30 da tarde. Mas meio litro. Meio litro com um copo de manhã, já é quase 1,5 litro. Opa, eu já estou chegando a 2 litros. Irmãos, no mínimo, tem que chegar pertinho de 2 litros. Irmã, tem que beber água. Essa irmã que está recebendo o carinho ali do esposo. Tem que beber água. Você não pode ficar sem água. A água é o alimento mais barato que Deus nos deixou, porque é só abrir a torneira. Quando tiver com uma dor de barriga, quando tiver com diarreia, quando tiver sentindo dor nas costas, beber água. Quando tiver irritado, tomar banho gelado. Quando tiver quaisquer dores em cima do útero, em cima do ovário, abre o chuveiro e deixa a água cair ali em cima. E numa outra oportunidade, a gente pode passar só falando sobre a água. Como fazer os tratamentos naturais baseados na água. Mas o tempo não nos permite. Que eu quero falar algumas, pouca coisa, mas dá uma geral. E antes de deitar também pode beber. Não assim, deitar e agora vou dormir. Não ali no final da tarde, ali por volta de 7h30, 8 horas, pode beber água também. Temos que beber água. Não esqueça, nós estamos esperando a chuva. Então primeiro nós temos que beber água para acostumar com ela. Olha o braço direito sendo estendido. Olha o braço direito sendo estendido até o copo d'água e tomando. Aí você pode falar: Senhor Jesus, eu bebi água, manda então a chuva serôdia, porque eu fiz a sua vontade. Numa outra oportunidade a gente ensina as compressas de água e os banhos de água, que os banhos é uma maravilha. Como fazer o banho vital, o banho genital. Para cada tipo de dor tem um tipo de banho. Mas hoje o tempo não nos permite. Que pena. Está pronto? Então agora, pela honra e glória de Jesus, vamos ouvir o coral Aleluia da igreja de Jardim Parelho.
Ó. Nós temos que sair sem daqui, né? É, vou ter que ir daqui pra lá.